Te agradecemos, Senhor, e entregamos esta segunda mensagem a Ti. Voltamos todo o nosso ser a Ti, nos entregamos a Ti, oramos para que Tu unjas Tua intenção e prazer em nós, em todos nós. Te amamos, amamos a Tua palavra, desejamos que mais de Ti seja dispensado para o nosso interior, para que Tu sejas formado em nós. Senhor, que nesta reunião Tu abras totalmente o desejo do Teu coração sem reservas para nós. Te amamos, Senhor. Na última reunião, nosso amado irmão Andrew nos apresentou uma visão geral dos 4 livros do coração da revelação divina. O Cristo revelado em Gálatas, ou melhor, em Colossenses, é o Cristo todo inclusivo e todo abrangente. Gálatas nos mostra que esse Cristo se contrapõe à religião. Filipenses diz que precisamos ter uma experiência rica desse Cristo para que o nosso viver seja o viver de Cristo. E Efésios nos mostra que precisamos viver Cristo corporativamente, então o que é expressado é Cristo no corpo de Cristo. Na mensagem 2, na verdade, as mensagens de 2 a 5, nessas 4 mensagens, nós vamos entrar em cada um desses 4 livros separadamente. Vamos entrar nos pontos intrínsecos relacionados às experiências subjetivas reveladas nesses 4 livros. Vamos ler o título agora da mensagem 2. Gálatas, Cristo formado em nós. Vamos declarar em voz alta: Gálatas, Cristo formado em nós. Creio que não importa se você estudou ou não esse livro, se você já ouviu ou não mensagens a respeito desse livro, eu diria o seguinte: a maioria dos filhos de Deus, em nosso subconsciente, em nossa experiência diária, não sabemos coisa alguma a esse respeito, que Cristo tem de ser formado em nós. Nós podemos achar que isso é apenas uma metáfora ou uma maneira de descrever. Contudo, desejamos nesta reunião que o desejo de Deus seja aberto a todos nós. Ó Senhor Jesus, remove os véus. Remove qualquer nuvem que haja entre Ti e mim. Espero que eu possa entender o desejo do Teu coração nesta reunião, para que eu saiba o que Tu estás buscando. Gálatas, Cristo formado em nós. Esse título resumido é muito crucial. Cristo formado em nós. Você já imaginou, você já tentou experimentar ou compreender isso? Vamos, primeiramente, ler os versículos de Gálatas que estão relacionados no começo do esboço, e eu vou mostrar alguns pontos principais. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse como evangelho entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. Preste atenção, por favor, a essa frase. E quando agradou a Deus, Deus se agradou em revelar seu Filho em mim. Deus se agradou em revelar seu Filho em mim. Vamos continuar com Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Preste atenção, por favor, a essa frase. Cristo vive em mim. Vamos declarar isso. Cristo vive em mim. Continuemos com capítulo 3, versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Novamente, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vamos continuar com Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A ênfase nesse versículo do capítulo 4 é Cristo sendo formado em nós. Quando ler esse versículo, você descobrirá que a pregação do Evangelho por Paulo é fazer o trabalho de parto. É contrário ao nosso conceito de levar pessoas à salvação. Paulo, em sua pregação, ele está, na verdade, dando à luz. O que isso significa é que Cristo está nascendo nos outros. Mediante a sua pregação do Evangelho, Cristo nasce nos outros e, por meio da sua obra, ele sofre as dores de parto novamente até que Cristo seja formado em nós. Vamos ver o esboço agora, Algarismo Romano 1. A intenção de Deus é nos dar Cristo como tudo. A reunião esta tarde, espero que todos nós prestemos atenção à intenção de Deus. Todos nesta terra tem sua inclinação, seu propósito, seu plano. Você já pensou que Deus é uma pessoa que tem um propósito, um plano e uma vontade? Será que nós já percebemos que Deus é um Deus que tem uma intenção? Qual é a intenção de Deus? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o seu bom prazer? Em Gálatas é revelado que a intenção de Deus é nos dar Cristo como tudo. Amém? Oh, isso é maravilhoso demais. A intenção de Deus é nos dar Cristo como tudo. Nos versículos que lemos, primeiramente vemos que agradou a Deus revelar seu Filho em nós. Se vamos visitar outra pessoa como hóspedes, nós vamos descobrir que o nosso hospedeiro, ele fala sobre o seu filho. Se as pessoas vão te visitar, você também gosta de falar sobre o seu filho para ele, porque o seu coração está sempre posto no seu filho. Mas se você fala sobre o seu filho, quando você está falando sobre o seu filho, até certo ponto você está revelando o seu filho nos outros. Eu não sei se essa é uma explicação adequada, mas deixe-me dizer, Deus tem uma intenção gloriosa. O amor de Deus está totalmente no seu Filho, nos Evangelhos. 2 vezes Deus Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho meu prazer." Quando o Senhor Jesus foi batizado, veio essa voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado." Quando o Senhor Jesus estava no Monte da Transfiguração, novamente veio essa declaração: "Este é o meu Filho amado." Então, o amor de Deus está totalmente no seu Filho. Deus não apenas ama o seu Filho, Ele quer revelar o seu Filho. Esse versículo diz que agradou a Deus revelar seu Filho em nós. Não diz que
agradou a Deus revelar Cristo? Aqui diz que agradou a Deus revelar seu Filho. Você percebeu qual é a diferença entre revelar Cristo ou revelar seu Filho? É claro que Cristo é o Filho de Deus, contudo, você precisa compreender que quando ele fala do Filho de Deus, isso refere-se a ele como a corporificação de Deus Pai, e para nós ele é vida. A Bíblia diz claramente que quem tem o Filho de Deus tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Não tem a vida. Portanto, Deus revela o seu Filho. Quando nós conhecemos o Filho de Deus, nós o recebemos como nossa vida, ao ponto de nos tornarmos filhos de Deus. Talvez você não ache que isso seja muito especial. Se você vai para a casa de determinada pessoa e ele começa a falar com você sobre o filho dele, significa que ele quer que você conheça mais sobre o filho dele. Mas não importa o quanto você conheça o seu filho não pode ser, o filho dele não pode ser vida para você, certo? Contudo, e mesmo que você tenha essa revelação do filho dele, você não vai se tornar filho dele. Então, a diferença é essa, que o Filho de Deus, como o bom prazer de Deus do seu coração, que Deus quer revelar o seu Filho em nós. Para Deus Pai, o Filho é a corporificação de Deus Pai. Para nós, esse Filho é a nossa vida. Quanto mais o conhecemos, mais o recebemos como nossa vida. Irmãos e irmãs, eu não sei se vocês têm essa experiência, tiveram essa experiência quando foram regenerados. Antes não críamos em Deus. Quando eu estava na escola, eu nunca criei em Deus. Alguns meses atrás, no local de reunião onde me reúno, chegou uma pessoa que estava na religião há décadas, desde a sua infância, mas nunca tinha sido salvo. Todos os seus companheiros tinham o sentimento de que ele jamais creria em Jesus. Mas é impressionante, após a reunião, ele expressou o desejo de crer no Senhor Jesus e ser batizado. Então, nós dissemos para o filho dele que o pai dele creu em Jesus. O filho falou, é impossível. Então nós mostramos a foto do batismo do pai dele. O que eu quero dizer é o seguinte: quando somos regenerados, somos como essa pessoa. Antes do Filho de Deus ser revelado em nós, nós não o conhecemos, não achamos que precisamos dele, não queremos recebê-lo e não queremos receber Deus como a nossa vida. Mas graças ao Senhor, agradou a Deus revelar seu Filho em nosso coração, para que nós o conhecêssemos, e quanto mais o conhecemos, mais ele dispensa a vida divina em nós, e mais nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Para recebermos mais revelação de Deus, Paulo, em 1 Coríntios, capítulos 3 e 4, nos deu duas ilustrações. Uma é o caso dos judeus. 2 Coríntios 3 fala sobre os judeus e no capítulo 4 fala dos gentios. Em 2 Coríntios 3, quando os judeus leem o Antigo Testamento, o véu está sobre o coração deles. Contudo, Paulo disse, sempre que o coração deles se volta para o Senhor, o véu é removido. Esse é o caso específico dos judeus. A outra ilustração está no capítulo 4, sobre os gentios incrédulos. A situação geral, aqui, Paulo disse que o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos. O Deus desta era é simplesmente Satanás. Não sei se há alguém entre nós aqui que não crê em Jesus.
Você fala, eu não adoro ídolos, então eu não adoro Satanás. Não. Não importa o que você pense que seja a sua fé, todos estão cegados pelo Deus desta era. Deus desta era cegou os nossos pensamentos. Hoje precisamos que o véu seja removido. Precisamos adorar nada senão Deus, para que não haja separação entre nós e Deus, para que possamos permitir que Deus revele mais de si mesmo em nós. Em segundo lugar, Deus não apenas quer revelar seu Filho em nós. Em Gálatas 2, diz que Cristo vive em nós. Paulo diz, estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muitas pessoas um dia leem esse versículo ou essa passagem da Bíblia e sentem que a vida cristã é uma vida trocada, que é trocar uma vida mais baixa por uma vida mais elevada. Na verdade, Gálatas 2, o que é revelado em Gálatas 2, não é uma vida moldada, mas é uma vida em união. A vida cristã é uma vida enxertada. Como Romanos capítulo 11, originalmente nós éramos ramos de uma oliveira brava. Nós fomos cortados e enxertados na oliveira cultivada. Então são duas vidas enxertadas. A vida cristã é uma vida de união. Portanto, esse versículo continua. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus. Não sei se vocês, irmãos e irmãs, notaram isso. Aqui diz, a vida que agora vivo na carne. Essa palavra viva aqui, segundo o grego, refere-se à vida de Deus, à vida incriada de Deus. Sabemos que há 3 palavras gregas para a vida no Novo Testamento. Uma é bios, a outra é psique e a terceira é zoe. Aqui, bios refere-se à nossa vida física, biológica. Psique refere-se à vida da alma e zoe refere-se à vida incriada, divina, a vida de Deus. Aqui, a vida que agora vivo na carne, essa vida refere-se à vida zoe. Irmãos e irmãs, hoje, quando você fala da sua vida, qual é o seu sentimento? Colossenses 3 diz que morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. A vida ali também é a vida zoe, como a vida aqui em Gálatas 2:20, porque nós fomos cortados da oliveira brava e fomos enxertados na oliveira cultivada, portanto estamos em união orgânica com Ele. Hoje a vida cristã é uma vida de união, então podemos dizer que Ele é a nossa vida e nós somos o seu viver. Hoje, pouquíssimos cristãos prestam atenção a essa maneira, que o nosso viver deve ser Cristo. Cristo é a nossa vida e nós somos o seu viver. Em João 14:19, quando o Senhor diz que em sua ressurreição Ele vive e nós vivemos. Pouquíssimos cristãos notam como Cristo vive. Todos sabemos que Cristo ressuscitou, Ele ainda vive, mas pouquíssimos prestam atenção a como Ele vive, onde Ele vive. Ele está vivendo no céu. Claro, você sabe que Ele vive em você, tá certo? Ele vive em você.
Mas para ele estar em você, será que ele está vivendo segundo a vontade dele? Será que ele apenas está preso, restrito em você? Porque o Senhor disse, porque eu vivo, vós também vivereis. O Senhor disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Isso significa que essa vida que vocês vivem, que a vida que você vive é a vida do Filho de Deus. Ele vive em nós e nós nos tornamos seu viver. Essa é a palavra de Paulo em Gálatas 2. Então, chegamos a Gálatas 3. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Essa palavra, em Cristo, a palavra grega é eis. Essa palavra grega implica uma união mística. Portanto, aqueles que são batizados em Cristo estão numa união mística e orgânica com Cristo. Quando cremos, nós cremos em Cristo. Quando somos batizados, nós somos batizados em Cristo. Pouquíssimas pessoas prestam atenção a essa preposição. Eles simplesmente falam, eu sou batizado, fui batizado na água, mas pouquíssimos notaram isso, que ser batizado é ser batizado no nome do Deus triuno, ser batizado no nome de Cristo, ser batizado em Cristo, ser batizado no corpo de Cristo. O batismo nos leva a uma união orgânica e mística com Cristo. Porque todos quantos fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Parece que Cristo é a nossa roupa, nós vestimos Cristo. Isso significa que Cristo torna-se o nosso aquilo que expressamos em nosso viver. Resumidamente, revestir-se de Cristo é viver Cristo. A vida cristã deve ser o viver de Cristo. Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse é um passo posterior. Cristo não apenas é revelado em nós e não apenas vive em nós, não apenas nós devemos vivê-lo, mas Cristo tem de ser formado em nós. Letra A maiúscula. Cristo é uma pessoa viva, é o foco do Evangelho de Paulo. A pregação de Paulo era para produzir Cristo, Filho de Deus, vivo nos crentes. De acordo com Gálatas, a coisa mais maligna é distrair as pessoas de Cristo. A vontade de Deus é revelar Cristo em nós, ter Cristo vivendo em nós e ter Cristo formado em nós. Mas a religião distrai as pessoas desse propósito. É difícil imaginar que a lei, algo dado por Deus, contudo no livro de Gálatas, Paulo diz que, de acordo com a vontade do Pai, segundo a vontade do Pai, ele se entregou, Cristo se entregou, se deu pelos nossos pecados, para que nós fôssemos libertos da presente era maligna. A presente era maligna aí não se refere ao mundo físico. Ele está referindo-se ao mundo religioso. Irmãos e irmãs, na vida da igreja, podemos nos degradar caindo na religião. A religião nos distrai as pessoas de Cristo. Algum tempo atrás eu vi um grupo cristão na Coreia. Era um enorme grupo cristão, cheio de alguns representantes vieram a Taiwan nos visitar e algumas pessoas nos recomendaram. Eles nos visitaram no Shinty Building e viram lá o museu ali da restauração do Senhor e
tiveram uma conversa conosco e ficamos sabendo que no ano seguinte eles vão ter uma grande reunião com mais de 10 mil pessoas. Então nós perguntamos a eles: vocês já pregaram o evangelho aqui? Eles disseram não. Eles querem começar uma obra aqui para pregar o evangelho. Então nós dissemos: como é que vocês podem alugar essa grande arena para a sua primeira reunião de evangelho? Eles falaram: não, estamos só preparando. Então no ano seguinte eles tiveram uma enorme reunião de pregação de evangelho. E esse lugar aqui ficou lotado. Como eles pregaram o evangelho? Eles entendiam que o povo de Taiwan, o povo de Taiwan, eles eram viciados às novelas coreanas. Então eles chamaram as estrelas de novelas da Coreia para vir aqui dar testemunhos na reunião de pregação do evangelho deles. Amados irmãos e irmãs, será que Cristo é revelado nas pessoas numa reunião como essa? Algum tempo atrás, a minha esposa e eu pregamos o evangelho para um amigo. Esse amigo nos disse que ele foi para um outro grupo cristão em Taiwan e ele falou: todas as pessoas lá eram muito jovens. E eu perguntei sobre a reunião, ele falou: a reunião é tão elevada, os jovens sabem o que significa isso. O que essa pessoa fala sobre ser alta, tá todo mundo alto. Ou seja, ele disse que até o pastor pintou seu cabelo, pintou o cabelo colorido, usava botas e calças rasgadas. A calça do pastor era rasgada. Essa foi a atmosfera daquela reunião, estava muito bombada. E então essa foi a expressão que ele usou. E eu pergunto: nesse tipo de reunião, Cristo pode ser revelado nas pessoas? Eu temo que Cristo não seja revelado nos outros e ao contrário, o véu torne-se cada vez mais espesso. Graças ao Senhor, um dia, alguns amigos cristãos vieram nos visitar da China continental. Eles visitaram diversos grupos cristãos em Taiwan e, por fim, também vieram nos visitar no Shinty Building e em alguns dos nossos locais de reunião. E depois da visita deles, eles disseram que eles foram para todos os grupos cristãos e viram ali apenas eles só viram um templo lá com um monte de coisa rica. Falou: vocês são o único grupo que não tem nada, vocês são limpos, o local de vocês não tem. Eu não vou mencionar, há um grupo cristão famoso aqui em Taiwan e o líder deles também estava lá e ele disse que estava envergonhado com isso. Ele falou: nós não queremos essas coisas, mas os jovens gostam disso. Cheio de bandas, de conjunto de banda de jazz, bateria, guitarra, em todos os lugares, menos na restauração. A razão de eu mencionar esses exemplos, irmãos e irmãs, é que precisamos prestar atenção à intenção de Deus, ao bom prazer de Deus, o que Deus está buscando. Agradou a Deus revelar seu Filho em nós. Ele não quer que nós sejamos distraídos por outras pessoas, coisas ou assuntos. Que eu menciono são coisas relacionadas aos grupos cristãos. Agora, em nossa vida diária, irmãos, quando vamos à nossa vida diária, será que nós estamos distraídos com coisas, questões, pessoas em nossa vida diária que não são Cristo? A coisa mais maligna é destruir as pessoas de Cristo, mas a vontade de Deus é revelar Cristo em nós
ter Cristo vivendo em nós e sendo formado em nós. C. O livro de Gálatas revela que Cristo está profundamente relacionado com o nosso interior e que Ele deseja ter um relacionamento muito subjetivo conosco. A característica específica de Gálatas é que Cristo seja trabalhado em nós. Vocês dão amém a isso? Cristo precisa ter um relacionamento muito subjetivo conosco. Precisa ser trabalhado em nós. Em Gálatas 4,19, Cristo é apresentado como aquele que é formado nos crentes. Esse é o tema desta mensagem. A maneira como Paulo emprega a palavra forma no Novo Testamento refere-se à expressão exterior do ser interior. O que somos é expressado em nossa forma, ou seja, a expressão do nosso ser interior. A palavra forma, usada em Gálatas 4,19, o substantivo refere-se à expressão exterior do nosso ser interior. A palavra forma também é usada em Filipenses 2,6. Cristo tem a forma de Deus. Isso não é meramente uma aparência exterior, mas refere-se à expressão exterior do nosso ser interior. Deixe-me explicar um pouco mais. Se você é uma pessoa que ama-se a si mesmo, ama o seu ego, esse é o seu ser, então a sua pessoa exterior é de alguém que ama a si mesmo. Se dentro de você é uma pessoa que ama o mundo, você terá essa expressão exterior de amar o mundo. Você não concorda? Às vezes, nós vamos a lojas de móveis e imaginamos, como é que algumas pessoas podem comprar certas mobílias, certos móveis? É porque pessoas diferentes têm ser interior diferente e, portanto, têm uma expressão diferente. Se você ama o seu ego, você tem uma expressão do seu ego no seu viver. Se você ama o mundo, no seu viver você expressa o mundo. Cristo ser formado em nós, para Ele ser formado em nós, o ser de Cristo tem de ser expressado através de nós, como uma expressão exterior. Isso é ter Cristo formado em nós. B maiúsculo continua: ter Cristo formado em nós é tê-lo plenamente crescido em nós. Quando nós nos convertemos, quando fomos regenerados, Cristo nasceu em nós. Em nossa vida cristã, Ele vive em nós. E em nossa maturidade, Ele será formado em nós. Ter Cristo formado em nós é ter Cristo plenamente crescido em nós. Agora temos 7 subpontos. E eu quero dar uma impressão geral para vocês. Os primeiros 6 subpontos são a respeito do significado da palavra formado na Bíblia. E o ponto 7 é o resultado de Cristo ser formado em nós. Quanto ao significado de Cristo ser formado em nós, os primeiros 2 pontos são de Gálatas, os outros 4 são das outras epístolas de Paulo. Espero que, quanto mais lermos sobre o conceito de Paulo de Cristo ser formado em nós, nós vejamos que o que Deus quer trabalhar em nós é tão elevado e profundo, muito mais do que nós conhecemos que o Senhor tem a misericórdia de nós. 1. Ter Cristo formado em nós é permitir que Ele nos preencha totalmente e sature nossas partes interiores. Isso é segundo Gálatas. Primeiro, Cristo é revelado em nós, Ele nasce em nós, então Ele é revelado em nós e Ele quer ser formado em nós. Esse é um processo de permear e saturar. Se você colocar um pedaço de esponja na água, essa esponja será permeada pela água
e por fim ela será saturada pela água. Da mesma maneira, Cristo ser formado em nós significa que Ele nos permeia e nos satura, Ele permeia todo o nosso ser. Todo o nosso ser refere-se não apenas ao nosso espírito, refere-se principalmente à nossa alma, incluindo nossa mente, emoção e vontade. Em outras palavras, Cristo permeia, quer permear toda a parte do nosso ser. Quando Cristo ocupa nosso interior dessa maneira, Ele é formado em nós. Precisamos permitir que Cristo sature cada parte do nosso interior. Ele tem de nos ocupar e saturar nossa mente, emoção e vontade. Aqui a ênfase é que Ele nos saturará. E nós temos de permiti-lo, permitir que Ele nos sature, nos permeie. Isso, ou seja, a nossa vida cristã deve ser uma vida de permitir a Cristo, dar a oportunidade a Cristo de nos saturar. Por isso que nós encorajamos os santos a ter o reavivamento matinal. Por quê? É por isso que nós encorajamos os santos a orar sem cessar. Por isso que nós encorajamos os santos a ler a palavra de Deus adequadamente. Isso é para permitir a Cristo, dar a oportunidade a Cristo de nos saturar e nos permear. Permitir que Ele permeie todas as partes do nosso ser. Nós temos algo que fala sobre ler a Bíblia. O hino 812 em inglês. Toda vez que nós lemos a Bíblia, nós temos que comer e beber o Senhor e desfrutá-lo totalmente. Cada vez que vamos à Bíblia, não devemos ir meramente a palavras pretas no papel branco, mas devemos ir ao Senhor diretamente. Estamos aqui para dar uma oportunidade que o Senhor nos permeie e nos sature. Ponto C. Ter Cristo possuindo todo o nosso ser é tê-lo formado em nós. 2. Também é a parte de Gálatas. Ter Cristo formado em nós é permitir que o Espírito todo inclusivo ocupe cada parte do nosso ser. Para Cristo nos ocupar, na carne Ele não pode nos ocupar. O Cristo na carne. Ele precisa ser o Cristo pneumático. Por isso, em Gálatas é dito repetidamente que nós temos de receber o Espírito, temos de ser aperfeiçoados pelo Espírito. O Espírito é a bênção prometida a Abraão. Essa bênção, que é o Espírito, vem a nós pela nossa fé. Hoje, permitir que Cristo nos sature é permitir que o Espírito todo inclusivo ocupe cada parte do nosso ser. Cristo deve não apenas expandir-se para a nossa mente, emoção e vontade. Ele, na verdade, deve tornar-se a nossa mente, emoção e vontade. Tudo que não é Cristo deve diminuir e Cristo deve tornar-se tudo para nós em nossa experiência. Isso é ter Cristo formado em nós. Amados irmãos e irmãs, o Senhor quer nos saturar, mas será que nós, depois de tê-lo recebido, nós permitimos que Ele nos sature? Algumas vezes, um tempo atrás, um irmão me deu um móvel, uma mesinha de café para colocar na sala. Aquela mesinha de café foi tirada do armazém daquele irmão. Por que aquela mesinha estava no armazém do irmão? Porque não tinha lugar, não tinha espaço na casa dele. Então, e por que aquela mesinha pôde ir para minha casa? Porque havia espaço na minha casa. Então, eu descobri que aquela mesinha de café é uma mesinha muito boa. Hoje, esse Cristo é o Cristo todo inclusivo e todo abrangente, como suprimento abundante, todo suficiente. Esse Cristo, Ele quer entrar em todas as partes do nosso interior, mas será que nós temos lugar para Ele? Ou estamos já cheios? Precisamos que as coisas que não são Cristo diminuam.
Eu sempre exorto os irmãos e irmãs na vida da igreja a que vivam uma vida simples, a não viver uma vida complicada. Por que você é tão complicado? Porque você tem muitas coisas, então você se torna muito complicado, você não concorda? Alguns irmãos e irmãs, às vezes, eles vão para os Estados Unidos, às vezes vão para Xangai, e eu falo, por que você viaja tanto? Ele fala, porque eu tenho casa em todos esses lugares, então eu tenho que ir lá para ver, a vida dessas pessoas são muito complicadas. Desculpa, não me culpem se você tiver muitas causas, isso é apenas uma ilustração. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos que a nossa vida seja simples. O propósito de Deus ao criar o homem é dispensar-se para todas as partes do nosso ser. E se as coisas exteriores diminuírem, teremos mais oportunidade para que ele entre. Não queremos ser enchidos interiormente com muitas coisas e temos de dizer para o Senhor, Senhor, me esvazia, Senhor. Me esvazia. Há um hino que fala, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito. E esvazia-me para que o Espírito Santo possa me encher. Vem me encher, vem me encher. Vem me encher, Senhor. É o hino 267 em inglês. Enche-me agora com teu Espírito, Senhor. Senhor, despoja-me, me esvazia totalmente e me enche com teu Espírito. Vem me encher, vem me encher. Na medida em que nós nos esvaziamos, é a medida em que nós somos enchidos. Nesse caso, no Antigo Testamento, quando todos os nossos vasos exteriores estão vazios, não há mais azeite, e o Senhor, então, possa encher. 3. Do ponto de vista do livro, ter Cristo formado em nós é tê-lo mesclado com todo o nosso ser. Efésios 4:23 fala, para que sejais renovados no espírito da vossa mente. É impressionante que a mente é a parte mais importante da nossa alma, mas aqui essa mente está unida ao espírito. Aqui ele fala do espírito da vossa mente. O servo do Senhor deu uma definição muito boa na nota de rodapé, dizendo que o espírito regenerado está mesclado com o Espírito Santo, e esse espírito mesclado, quando ele se expressa em nossa mente, torna-se o espírito da nossa mente. Portanto, ter Cristo formado em nós é Cristo expandir-se para todas as partes do nosso ser interior. Em outro ponto de vista, é Cristo estar mesclado com todo o nosso ser. Cristo deve nos inundar e saturar até que esteja totalmente entremesclado conosco. Então, ele será formado em nós. A palavra de Paulo a respeito de Cristo ser formado nos crentes implica estarmos sendo constituídos com Cristo. Esse é o ponto de vista em Colossenses. Em Colossenses 1:27 diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 3:4 dá um passo adiante e diz que Cristo é a nossa vida. E 3:11 fala que Cristo é tudo e em todos. Muitos cristãos sabem que um dia seremos glorificados. Contudo, pouquíssimos cristãos dão atenção a essa questão do próprio Cristo ser a esperança da glória. Isso significa que quando o Senhor voltar, seremos glorificados em Cristo. Cristo, o próprio Cristo é a nossa esperança da glória. Não apenas Cristo está em nosso espírito, Ele quer se expandir para a nossa alma, para cada parte do nosso ser, até que por fim Ele alcance exteriormente o corpo
Isso é a nossa glorificação. Colossenses 3:4 diz isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Hoje estamos ocultos com Ele em Deus. Naquele dia seremos manifestados com Ele em glória. E isso é ter a vida de Cristo expandindo-se em nós. Expandir-se quanto mais nós damos lugar a Ele, mais Ele se expande em nós e se mescla conosco. Ponto A. Cristo vive em nós. Ele está sendo formado em nós e está se tornando a nossa constituição. Cristo agora vive em nós para que sejamos organicamente constituídos com Ele. Por fim, todo o nosso ser será constituído com o elemento de Cristo, pois Ele constituirá cada parte da nossa alma para que tenhamos sua forma, sua imagem em cada parte do nosso ser. Isso é ter o ser de Cristo constituído e expressado em nossa mente, emoção e vontade. A sua mente torna-se... Aquilo que você gosta é o que ele gosta, o que você ama é o que ele ama, o que você pensa é o que ele pensa, o que você escolhe é o que ele escolhe. Se ele não saturar você, a sua mente será apenas a sua mente. Aquilo que você ama é o seu próprio amor. Oh, amados irmãos e irmãs, precisamos permitir que Ele seja constituído em cada parte do nosso ser interior. Paulo disse, sofro as dores de parto por vós até Cristo ser formado em vós. Ou seja, até que Cristo seja totalmente constituído em vocês. Graças ao Senhor. Desde 1984, 86 até 89, o nosso irmão nos introduziu no novo caminho, um caminho ordenado por Deus, sobre a pregação do Evangelho, as reuniões de casa, reuniões distritais, de nutrir, aperfeiçoar, edificar. E isso agora tornou-se o nosso viver normal. Nós pregamos o Evangelho, nós praticamos as reuniões de casa, as reuniões de grupo e praticamos o profetizar no domingo, nas reuniões de domingo. Contudo, será que temos o espírito de Paulo? Que espírito é esse? É o espírito de novamente ter dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Quando uma pessoa tem um coração pelo Senhor, estamos satisfeitos? Se a pessoa vem para as reuniões com você, isso basta. Quando a pessoa começa a profetizar na reunião no domingo, achamos que está bom, mas será que Cristo está sendo formado nessa pessoa? Na questão de Cristo ser formado em nós, será que nós temos avançado? Ou estamos no estágio elementar? Ou já estamos num estágio mais avançado? Será que temos o espírito de Paulo de ter as dores de parto até Cristo ser formado em nós? 5. A palavra formado, em Gálatas 4,19, corresponde à palavra imagem, em 2 Coríntios 3,18. Cristo ser formado em nós depende de sermos transformados à sua imagem. Sermos transformados à sua imagem é Ele ser formado em nós. E Ele ser formado em nós faz com que sejamos conformados à sua imagem. Sermos conformados à sua imagem é o resultado de Ele ser formado em nós. Podemos dizer que Cristo ser formado em nós é sermos transformados gradualmente até sermos conformados à sua imagem. Nós o contemplamos diariamente com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor como um espelho. Aquilo que um espelho contempla, ele reflete. Se nós contemplarmos Cristo, nós iremos refleti-lo à sua imagem de glória em glória, como pelo Senhor Espírito. 6. Para Cristo habitar em nosso coração, Ele precisa estabelecer-se em nós. E isso requer que permitamos que Ele habite em todas as partes do nosso ser interior. Isso é ter Cristo formado em nós.
portanto, ter Cristo formado em nós, de acordo com o ponto de vista de Paulo em Efésios 3,17, temos de permitir que Cristo habite em nosso coração. Nosso coração é constituído principalmente com a consciência, que é uma parte do espírito, mas a mente, emoção e vontade, que são as principais partes da alma. Cristo habitar em nosso coração pode ser comparado com... Em nossa casa temos a sala, temos 3 quartos, um é o quarto da mente, o outro é o quarto da emoção, o outro é o quarto da vontade. Cristo, ele deve estar não apenas no espírito da pessoa regenerada, ele tem de entrar na mente, ele quer entrar. Você pode falar, não, desculpa, você não pode entrar. Alguns de nós, pais, nós batemos na porta do quarto do nosso filho e eles falam, não pode entrar. Então o Senhor bate na porta do nosso quarto e nós falamos, não, Senhor, aqui você não pode entrar. O Senhor bate as portas das nossas emoções com relação às coisas que amamos. Ele fala, você fala, Senhor, não entra aqui, Senhor, deixa eu desfrutar aquilo que eu amo primeiro. Também temos as nossas próprias escolhas, não deixamos que o Senhor entre em nossa vontade. O que é ter Cristo formado em nós, de acordo com Efésios 3,17, é deixar Cristo habitar em nosso coração. Habitar aqui é estabelecer-se, viver ali de maneira permanente, não se mudar mais. Isso é habitar. Bom, já tratamos esses 6 pontos, ponto de vista de Gálatas e as outras epístolas. Isso é que é dito na primeira faixa. Ter Cristo formado em nós, é ter Cristo plenamente crescido em nós, permitir que Ele nos preencha totalmente, sature todas as nossas partes interiores, tê-lo mesclado conosco, ser constituído com Ele e permitir que Ele habite em todas as partes do nosso ser interior. Espero que no comecinho deste ano, nesta conferência de língua chinesa, todos nós santos tenhamos essa revelação de que Cristo quer ser formado em nós. Deixe-me dizer o seguinte, este ano, cada um de nós precisa ter essa impressão forte que Cristo quer ser formado em nós. Temos de permitir que Ele cresça plenamente em nós. Ponto 7. Cristo precisa ser formado em nós para que sejamos filhos maiores de idade e herdeiros da bênção prometida por Deus, para que sejamos maduros na filiação divina. Quanto à filiação, que inclui a vida do filho, a maduridade do filho, a posição e privilégio do filho, direitos do filho. A filiação refere-se não apenas a nos tornarmos filhos de Deus ao sermos regenerados. Temos de crescer para nos tornar filhos maduros de Deus e precisamos ser maiores de idade para nos tornar herdeiros de Deus. Quando nossos filhos são jovens, eles apenas desfrutam os bens dos pais, mas não herdam os bens dos pais. Apenas quando o filho cresce e torna-se maior de idade, é que ele não é mais apenas um filho, mas é um filho maduro. E ainda mais, ele se torna um herdeiro do pai para herdar todos os bens do pai. Irmãos e irmãs, hoje nunca consideramos que a herança a qual Deus nos predestinou é o próprio Deus triuno e Ele quer que nós o desfrutemos ao máximo. Hoje o Espírito é apenas um penhor, um antegozo. Aquele dia teremos o gozo pleno dele. Mas para nos tornar herdeiros temos de crescer. Os filhos de Deus têm de crescer em vida. Precisamos ser permeados e saturados, permitindo que Ele cresça e se expanda em nós. Precisamos permitir que Ele se mescle conosco, nos ocupe, precisamos ser transformados, que Ele nos transforme e habite em nosso coração. Dessa maneira nos tornamos filhos maiores de idade e nos tornamos herdeiros de Deus, para que desfrutemos Deus ao máximo. Cristo deve amadurecer em nós para sermos herdeiros para o desfrute pleno do Deus triuno,
como nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. B. Precisamos orar para que o Senhor nos leve à experiência e desfrute de Cristo, que nasceu em nós e agora vive em nós e será formado em nós em nossa maturidade, para sermos filhos maiores de idade e herdeiros da bênção prometida por Deus, para que sejamos maduros na filiação divina. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, para que neste novo ano permitamos que Cristo seja formado em nós e continuemos permitindo que Ele nos sature, nos permeie e seja constituído em nós, para que sejamos transformados e conformados à sua imagem, e nós permitamos que Ele habite em nosso coração e seja formado em nós e nos tornemos filhos maduros, maiores de idade, para herdar Deus como a nossa herança ao máximo. Amém.